Hoje, Rodolfo Landim, obviamente, nas comemorações de 127 anos do Clube de Regatas do Flamengo, deu uma entrevista exclusiva à ESPN, né, ao Cícero, né, repórter, inclusive, antigo conhecido do Landim, chegaram a brincar sobre isso. E nesta entrevista, deu uma exclusiva, deu alguns furos de reportagem para a ESPN com relação ao mercado do Flamengo. Primeiro, sobre a renovação do Dorival, né? Segundo, sobre a renovação de Felipe Luiz. E terceiro, sobre Davi Luiz, Rodinei e Gerson. Em todas essas declarações, você quer que eu comente para você poder... Quer que eu fale para você poder comentar? Ou você já quer pegar daqui para poder analisar tudo? Então, vamos lá. Vamos pegar aí e fazer, né, para a rapaziada, só para entender. Vamos pegar do Dorival. O Dorival, ele fala que já tiveram as primeiras reuniões, só que está deixando isso na mão do Marco Braz ali, né, para poder chegar a um entendimento. Acredita que vai chegar esse entendimento. Tá? Com relação ao Dorival, é isso. Ainda não está confirmado, então, para a galera aí que está torcendo para que não seja. Eu ouvi, Perrota, não sei se você leu, parece que já temos aí um forte candidato a treinador da CBF. Para a galera também que estava esperando o senhor Dorival ir para a seleção, eu acho que é pouco provável. O forte candidato, por incrível que pareça, senhoras e senhores, sentem-se nas cadeiras. O forte candidato é Mano Menezes, com a volta do cara de areia mijada como diretor técnico, né? O senhor Sanches. Né? Tudo a ver com a CBF, rapaziada. Tudo a ver, uma instituição, né, que tem uma credibilidade absurda, pessoas honestíssimas trabalhando. Então, nada melhor do que botar o Sanches ali, né? E aí ele leva, né, a curriola dele. Enfim, então, para a galera que estava com expectativas de um possível Dorival, né, na seleção, então acho que as chances estão sendo minimizadas agora. Landim fala também do Felipe Luiz. Felipe Luiz já foi até anunciado pelo Clube de Regata do Flamengo. Felipe Luiz renova por mais um ano. Ele fala da importância, né, do Felipe Luiz, que está feliz pela renovação do jogador por mais um ano com o Clube de Regata do Flamengo. Cita a questão do Rodinei, que o Rodinei teve no trio, né? Porra, até falando em renovação, mas que entende. E aí, quando eu falei para alguns aqui, no canal Zona Rubro Negra, e eu não trabalho com apuração, com informação, isso não foi nem informação, tá? Isso foi apenas feeling. É a oportunidade de ouro para que o senhor Rodinei tenha um novo contrato longo. Contrato de 4, 5 anos, né? Com um salário e com uma certa valorização pela temporada que o Rodinei fez esse ano. Muitos, não, tem que renovar, é o melhor lateral. Eu entendo que assimetricamente é muito ruim renovar com o Rodinei por mais 4 anos. Nós tivemos o Rodinei aqui quase 8 anos, rapaziada. Quase 8 anos. E a renovação do Rodinei, né, por mais 4 anos seria fazer com que esse jogador tivesse 12 anos. Um jogador que só jogou bem uma temporada. Um ano. Você pegar todos os jogos do Rodinei, ou a temporada inteira, vocês vão ver que, assim, mesmo assim, essa temporada que ele acabou jogando bem, ele oscilou durante essa temporada. Então, eu acho um risco muito alto, porque vai ter uma valorização e ele vai querer um contrato mais longo. E o Landim fala isso hoje para a ESPN. Ó, o atleta e o seu empresário estão resolvendo, a gente está conversando ainda, vou deixar isso na mão do Marco Braz lá do Espírito, ele deixa entender isso, mas o cara quer um contrato mais longo. E assinar um contrato com ele, né? Porra, mais longo, eu não faria. Tem muitos aí que falam, porra, assina um contrato de 1 ano com o Rodinei. Talvez eu até pudesse ser convencido por vocês se o Rodinei estivesse propenso e disposto a assinar um contrato de 1 ano. Isso não vai acontecer, galera. Esqueça. Isso não vai acontecer. Pelo que o Landim deixou ali subentendido, o atleta não deve ficar, pelo menos foi a leitura que eu fiz da entrevista dele, né, ao Cícero lá da ESPN, pelo fato dele querer um contrato longo e uma valorização. Ou seja, Rodinei deve ser carta fora do baralho. A gente vai ter que ter a capacidade de buscar um novo lateral direito. E o outro assunto, que é, sim, né, o que desperta maior interesse, que vai gerar brigas aqui agora, nesse exato momento, é com relação à contratação do Gerson. Ele fala que os valores estão agora, não tem mais 20%
40, de 80, de 60, de 70, de 50. Vamos aos fatos. O Olympique de Marseille quer 20 milhões de euros pelo Gerson. 20. O Flamengo, pelo que tudo indica, e parece que o Marco Braz falou, a Raíssa Simplício também, né? Só está disposto a pagar 15. No máximo 15 milhões. Então, essa diferença de 20 para 15 dá 5 milhões de euros. Tá? Então, isso é o que hoje afasta o Gerson do Flamengo. Para que vocês entendam. Eu, à época, eu falei, cara, pagar 20 milhões pelo Gerson, eu acho muita grana. Seria a contratação mais cara do Flamengo. Tenho amigos, tenho um primo que fala que não interessa. Traz o Gerson. Paga 20. Paga 25. Paga 30. Paga, mas traz o cara de volta. Eu quero muito a volta do Gerson. Acho o Gerson um puta jogador. Acho que o Gerson seria fundamental para a final do Mundial. Se nós conseguirmos confirmar, né, essa final do Mundial ali contra o Real Madrid. Gosto demais do futebol do Gerson. Porém, entendo que fazer loucura financeiramente e pagar 20 milhões de euros pelo Gerson é você, né, pagar muito caro para repatriar um jogador que joga de volante, que joga ali do meio para trás. Ah, mas ele é polivalente, Alan, ele pode jogar também de meio de criação, ele pode jogar de ponta, ele joga de volante, enfim. Eu entendo ser muito dinheiro. A linha de raciocínio do Marco Braz hoje, né? Eu confesso a vocês, e aí, Perrota, eu vou querer ouvir a sua opinião, eu confesso a vocês que ela está bem dentro da minha linha de pensamento. Cara, a gente faz um esforço. Gostaria de pagar 12 no Gerson. Nós pagamos isso, 10,5, 11, quando ele veio a primeira vez. Vamos pagar um pouquinho mais, porque, fez história no Flamengo, é um jogador que já chega para vestir a camisa, é um jogador diferenciado, vamos esticar ali. Ele está esticando até no máximo 15. Lembrar a vocês, o Pedro é atacante. Pedro é atacante e custou 14 milhões de euros. Ah, mas o euro estava mais caro lá em cima. Não interessa. Euro é euro. Porque os caras vendem euro e para eles pouco importa se o euro está valorizado ou desvalorizado, porque a moeda dos caras é euro. E o que o Olympique de Marseille quer é a questão dos 20. Aí começa comentários como esse. Temos 6,5 de crédito. Esqueçam a porra do crédito. Não é que tenha crédito, você tem um valor a receber. Quando você deixa e abre mão desse valor a receber, como você já contabilizou e esse valor já está ali no balanço para poder pagar compromissos futuros, você tem que repor os 6,5. Então esqueçam essa porra de crédito, de desconto, de promoção. É o custo do atleta. E qual seria o custo do atleta? O Olympique quer 20 milhões e o Flamengo está predisposto a pagar no máximo 15. Quem é que vai arcar com esses 5 milhões? O que está tentando ser feito junto ao Olympique de Marseille? Comprar 80% dos direitos do Olympique de Marseille e deixar 20% com os caras. Os caras, a princípio, não querem. Estão criando uma resistência e não estão aceitando. Esses 20%, teoricamente, ficaria dentro dessa diferença que o Flamengo gostaria de pagar e o Olympique tem a receber. Vejamos como isso vai acontecer. E aí eu quero ouvir o Perrota, eu quero ouvir a rapaziada do chat, que eu vou começar a ler aqui. Essa questão dessa diferença de 5 milhões de euros, hoje é um entrave. Você, Perrota, pagaria os 20 sem discussão para trazer o Gerson? Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Alan. Esses 20, o Flamengo tem 6,5 a receber. Então ele seria 14,5 que o Flamengo teria que pagar? Não, seria 20. Tem que pagar 20. Não importa os 6,5. Tem que pagar 20. Então não importa os 6,5. Esquece os 6,5, Perrota. Não, o Flamengo não tem a receber 6,5? Tem, cara, mas não interessa. Só que você já contabilizou. Você já deu entrada no caixa e você tem que parcelar. Não entrou no caixa. Ainda tem a receber? Calma. Mas você já deu entrada no caixa e no teu fluxo de caixa, com despesas e crédito,
você já lançou isso aí para pagar uma parcela do Cebolinha, porque, vou te dar um exemplo. A gente está em novembro. Não, tudo bem. Beleza, você pode estar programado. Mas isso não desconta dos 20. Não tem que descontar. Porque Não, tudo bem. Mas então o Olympique não quer descontar isso. Porque você pode fazer uma nova operação. Você pode readequar. Até porque é futuro. Você pode rolar. Entendeu? É previsto. Previsto você pode mexer. Entendeu? Não, você pode rolar. Né? A questão é que você pode programar mais à frente. Só que o que tem que ficar claro é os recebíveis que os caras têm, eles faz com que eles querem 20, ponto, é isso. É o que você bateu na mesa. Eles querem os 20, ponto. Você tem que ter para poder botar. Vou falar algo bastante polêmico. Eu pago. Sabe por quê? Cara, porque eu tô... os representantes... Hoje eu vi uma entrevista do Marcão, o pai e empresário do jogador, do Gerson, né? Lá com o Júlio, Miguel e o Cota, né? Em que ele, inclusive, quando fala sobre o caso da negociação, que a questão é a seguinte: já tem representante contratado pelo Olympique de Marseille no Rio de Janeiro e estão conversando com o Marcos Braz e o Bruno Spindel no momento. Tá? Então, se eles fazem isso, é porque a contratação está em vias de, as coisas estão andando, né? Não, a gente tem a notícia de que as coisas não estão fáceis e faz parte de qualquer negociação. A janela ainda não abriu. Tem várias coisas aí, né? Nesse interim, vai se tornar uma novela um pouco mais longa. Mas o meu medo nisso tudo é o seguinte, porque se o Flamengo não contratar, eu sei quem vai contratar. Quem vai contratar é o Palmeiras. Então, mas vai ser, falar um negócio, então vai ser assim, vai ser o Flamengo anunciar, puta, não dá para contratar o Gerson, não vão pagar. O dia seguinte, o Palmeiras vai anunciar o Gerson. Tô falando sério, porque o Scarpa foi embora e o Palmeiras precisa... Calma, Alan, deixa eu falar. O Palmeiras, o Scarpa foi embora e eles vão precisar de um meio de campo desse, cara. Os caras não conseguiram ainda nem renovar com o Dudu, cara. Mas acho que o Dudu não vai renovar mesmo, por uma série de circunstâncias. Então, assim, os caras... Acho que eles nem querem, entendeu? Não, irmão, querer abrir mão do Dudu, na boa, vou ser muito franco contigo, eu queria o Dudu pra caralho no Flamengo. Não, eu gosto dele demais. Gosto dele demais. Pra caralho, com força. Eu queria o Dudu com força aqui no Flamengo. Acho que teria a cara do Flamengo. Então, se os caras estão segurando e não estão conseguindo grana para, de repente, manter o Dudu, que é ídolo lá, irmão, que faz a diferença. O Dudu é, sem sombra de dúvida, um dos melhores jogadores da equipe do Palmeiras. É um dos melhores. Todo respeito ao Scarpa, muita gente gosta do Scarpa, mas se tivesse que falar assim, Dudu ou Scarpa, Alan, eu iria no Dudu e não iria no Scarpa. Talvez tenha... Esse ano de 22 do Scarpa foi bom, né, Alan? Tudo bem, então foi. Outro jogador que ficou 500 anos no Palmeiras só jogou o último ano. Só jogou o último ano. Verdade. Outro jogador que só jogou o último ano. Então, assim, entre Dudu e Scarpa, se colocam na mesa e falam assim, Alan, pode escolher um atleta que vai para o Flamengo. E eu trago de olhos fechados o Dudu. Não penso duas vezes. Eu não traria o Scarpa. Então, eu acho o seguinte, Perrotinha, sendo muito franco, Palmeiras, tudo bem, ele vai ter que reforçar a equipe. Ele está começando, né, a desfazer de alguns jogadores importantes. O Scarpa foi importante esse ano. O Dudu, para mim, é um jogador fundamental lá. Se o Dudu sair, fudeu. O Veiga oscila muito. Veio, né, sendo um dos principais nomes do Palmeiras, mas oscilou e não jogou nada, para mim. Caiu completamente de rendimento, o Veiga. Eu iria no Dudu. Então, assim, Perrota, para que esses caras coloquem toda essa grana também para comprar o Gerson, entendeu? São 20 milhões de euros, cara. Para qualquer clube brasileiro. Para qualquer clube. Os caras querem 20 milhões, tá? Por quê? Nessa hora, o desejo do jogador faz a diferença. Estou fechado contigo. O Gerson quer voltar. O pai do Gerson já falou, inclusive... Que é Flamengo. Que quer o Flamengo. Que quer o Flamengo. No Brasil só joga no Flamengo porque ele quer o Flamengo. E o papai... E, ó, vou dizer mais. Ele chegou a mencionar, Alan, desculpa ter te interrompido, ele chegou a mencionar que, assim, caso o Flamengo não exerça, vai para a Europa para procurar lá. Vai voltar para o Olympique e depois vai procurar outra coisa lá. Agora, eu acho, estou dizendo minha opinião aqui, eu acho, o Flamengo anunciar que não contrata o Gerson, o Palmeiras bota os 20 milhões na mesa e contrata o Gerson. O Palmeiras não vai botar 20 num jogador ali naquela posição. De novo, eu quero demais a volta do Gerson. Gerson, para mim, é um jogador que marcou a história dele no Flamengo. Cara, eu, assim como cada um de vocês, quer pra caralho o jogador aqui no Flamengo.
Mas nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem Atlético Mineiro e nem ninguém no Brasil vai pagar 20 milhões para repatriar o Gerson para jogar aqui no Brasil. Vou falar isso para vocês e aí cortem aqui, então, lá na frente. Eu acho que é uma bela discussão. Eu tenho muito medo disso, entendeu, Alan? Eu tenho muito medo disso. 20 milhões de euros, Perrotinha. Eu pago no Gerson. Eu pago no Gerson por duas circunstâncias. Um, ainda tem mercado. Dois, vai fazer completa diferença no Flamengo. O cara é o Coringa. Eu acho ele... Cara, eu pago. No Gerson, eu pago. Eu tenho confiança de que o Gerson pode... Um contrato de 4 anos. Eu tenho confiança no Gerson que, se bobear, isso se paga em 2 anos. Aí ele, de novo, vai ter uma proposta. Sai do Flamengo até por mais. Entendeu? E é um jogador que vai para a seleção, na próxima seleção, e é um jogador que vai ajudar o Flamengo a, de novo, quem sabe, conquistar mais títulos. Assim, sabe aquele custo-benefício que, para mim, no final, vai dar lucro, entendeu? Vai dar lucro.